Se eu tivesse um momento específico, eu não diria talvez um momento, mas eu diria algumas vezes que aconteceram isso, que foram às vezes. Olá, seja muito bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você insights e dicas para que você possa aplicar na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejon e irei conduzir essa conversa e hoje o nosso convidado será o Vitor. Obrigado, Vitor, por estar participando aqui do podcast. Primeiro se apresenta para o pessoal que não te conhece para a gente começar nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Victor Limberopoulos, trabalho com marketing digital há muitos anos. Comecei minha carreira na área de publicidade mesmo e dentro dos projetos comecei a trabalhar com essa parte mais de marketing digital, de educação, e a gente foi caminhando, crescendo e hoje estamos aí com a Greek Company, uma empresa de consultoria, marketing, treinamentos. A gente já deu aula para mais de 35 mil pessoas, é muita gente, já fomos em quase todos os estados brasileiros. E hoje a gente tem um propósito muito claro, né? Que é educar pessoas para o marketing e também auxiliar as empresas a melhorarem o seu faturamento, aumentar o seu faturamento com plataformas digitais. Bacana, Vitor. E para a gente começar, me conta um pouco mais como é que foi trabalhar, né, com marketing digital especificamente. Sempre foi o seu objetivo ou no decorrer da sua vida isso foi encaminhando para você atuar nessa área? Me conta um pouco mais como é que foi essa sua trajetória. Legal, meu amigo. Eu comecei minha carreira, eu tinha os meus 17 anos, né? Entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu costumo dizer que eu sou muito grato por ter achado a profissão na hora certa. É muito difícil, né? A gente ter que escolher uma profissão. 17 anos, saiu da escola, tudo muito novo. A gente acha que a faculdade é o American Pie, né? Aquela coisa, festa. Mas na verdade a gente está tomando uma decisão que pode guiar a gente para sempre. E eu dei muita sorte de, logo no começo, encontrar uma faculdade que realmente me representavam, alguma coisa que cativasse, me escrever. Muito grato aí. Muita gente demora para escolher, mas eu sou muito adepto que a pessoa faça o que gosta, porque a faculdade são só 4 anos, tem algumas aí de 3 anos, 2 anos, mas a profissão se leva para sempre. Então, eu sempre sou a favor de, se você não está gostando de algo, algo precisa ser feito. Então, se quem está aí está pensando em alguma coisa assim, tá aí a dica. Se você estava procurando algum caminho, alguma frase, talvez seja essa, de você realmente refletir se você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Mas só um parênteses, a gente gosta muito de rotular as coisas, né? Bom ou ruim. Essa faculdade é boa, essa faculdade é ruim, esse curso é bom, esse é ruim, essa matéria é boa, é ruim. Mas a gente tem que ter paciência também, né? Não é mudar de faculdade a cada 3 dias, mas estudar, pesquisar, se orientar. Foi isso que eu fiz e eu consegui escolher uma carreira muito boa. Só que quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre maravilhoso, aulas super incríveis, professores que me inspiraram muito, que eu tenho contato até hoje, mas eu olhei para o lado, assim, na turma, um momento, assim, enquanto o professor estava dando a aula, contei quantos alunos tinha na minha sala e tinham 40 alunos. Aí eu pensei, 40 alunos, vezes 3 salas que tem nessa faculdade, vezes todos os períodos, vezes a quantidade de faculdades em São Paulo, vezes do mundo, vezes isso, vezes aquilo, eu comecei a surtar e percebi que aprende durante a faculdade, mas eu aprendi naquela hora ali que só a faculdade não ia resolver nada, né? Que a faculdade, ela me mostra, só me dá uma abertura, assim, ó. E eu que tenho que trilhar do meu jeito, com as minhas características, desejos. E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para eu me destacar, porque nossa faculdade é de comunicação. Como é que eu vou explorar isso? Vou aplicar o que eu estou aprendendo para mim. Então, logo no segundo semestre, no começo do segundo semestre, eu decidi começar a trabalhar com alguma coisa que fosse relacionada à educação, porque eu aprendia muito rápido e às vezes meus amigos não sabiam, não acompanhavam e eu queria ajudar e eu pensei, se eu estou ajudando meu amigo do lado, por que não ajudar todo mundo? Então, eu comecei a desenvolver 2 projetos na área. Um se chamava Mídia Publicitária, a gente começou ele com a ideia de ser um portal, de ser uma segunda faculdade, tudo muito, né? Planejei a ideia, desenhei e tudo mais, e eu lancei ele próximo do dia 15 de janeiro, assim, passei minhas férias, lancei no dia 15 de janeiro, lembro até hoje disso.
Quando bateu no final do mês de fevereiro, ali no dia 1º de março, a gente já tinha alcançado 500 mil de acessos no portal. E a nível de comparação, assim, o maior que tinha na época era o Brainstorm 9. Eles tinham, se eu não me engano, 2, 3 milhões de acessos por mês. Em 45 dias, a gente fez 500 mil de acessos. Um blog que até então mal tinha domínio. Eu tinha que economizar na minha comida para pagar servidor, porque era muito caro e eu não ganhava nada, enfim. E aí esse projeto começou a crescer muito. Junto com ele eu desenvolvi um outro projeto de comunicação, porque eu sabia que tinha 2 pilares, que é a educação e o bom humor. O bom humor atrai público, a educação retém ele. Então eu desenvolvi um outro projeto que chama Publicidade e Propaganda de Depressão, que é uma página ativa, ouso dizer que é uma das maiores, se não a maior página de humor publicitário do país. A gente faz muita brincadeira lá. A gente tem uns 70, acho. Então, juntos, os dois começaram a crescer. A gente ganhou o prêmio de melhor blog do Brasil, melhor blog de comunicação. Um ano do cara apavorado na faculdade para o cara do mídia publicitária, publicidade, propaganda, depressão, meu Deus, não sei o quê. E aí, um certo dia, me chamaram para eu dar uma palestra. Falaram, o que você acha de você dar uma palestra? Eu falei, pô, por que não? E fui dar uma palestra em Barretos, num evento super grande. Como eu gosto muito de conversar, dialogar, eu tenho uma facilidade para me aproximar das pessoas. E eu me aproximei dessa galera nesse evento, e no dia do evento faltou um monte de palestrante, porque choveu, aconteceu um monte de coisa. E no final eu fiz 2 palestras. Fiz uma sobre o meu tema e fiz a abertura de uma palestra para o Caco, né, do Profissão Repórter. Então, naquela hora, eu falei, meu Deus do céu, primeira aula, né? Sensacional. Agora eu sou palestrante renomado no mundo. Então, eu comecei a ficar muito feliz por isso. E comecei a palestrar aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. E aí o tempo foi passando, e quando eu percebi, eu já tinha viajado mais de 350 vezes para cidades diferentes para dar aula, e eu estava passando minha vida em aeroporto, em avião, dando aula e consultoria, e a coisa foi acontecendo. E aí, durante esse período, né, eu já comecei a dar aula mesmo, eu já 8h30, assim, comecei a dar muita palestra e apareceu alguns trabalhos, então eu fiquei entre dar aula, trabalhei em algum lugar, faculdade, então fui dançando aí nesses 3 enquanto eu podia, porque eu tinha clareza de que eu precisava me popularizar, que eu queria educação e que eu precisava viver o marketing. Então eu consegui trabalhar esses 3 com muito custo ali, mas consegui. E aí as coisas foram evoluindo. Trabalhei em algumas agências de publicidade, não era muito fã disso, mas trabalhei, atendi Devassa, Papel Higiênico Neve, o Sonora, atendi bastante marca legal. Só que chegou uma hora que eu tive a certeza que eu precisava cuidar do meu negócio. Eu sempre fui de empreender. Eu cresci com meu pai trabalhando numa empresa que não valorizava. Então eu decidi que eu queria ser empreendedor, que eu queria fazer uma coisa por mim e que eu queria oferecer ao meu time oportunidade de ter um ambiente mais saudável de trabalho. Porque todo mundo merece um ambiente bom. Eu, você, qualquer um, não importa com que a pessoa trabalha, é o mínimo de decência, que a pessoa passa 8, 10 horas por dia ali. Então eu decidi que eu não ia ser aquele cara que meu pai tinha de chefe. Então eu sempre fui pro lado empreendedor. Então eu ia para agência, ia para algum cliente, trabalhava em alguma empresa, mas eu sempre voltava. E aí a gente começou a dar muita aula pela Greek Company, que aí era Greek Cursos até então. Eu decidi fundar uma empresa porque, eu tava dando palestra de graça, né? Fundei a Greek Company, isso já faz uns 8 anos, faz 7, 8 anos, eu tenho 27 agora. E aí eu fundei a Greek para começar a dar esses treinamentos, e aí a coisa fluiu. Meu primeiro curso da Greek eu dei no salão de festa, eu sou de São Paulo, né? Eu moro no extremo de São Paulo, que é Itaquera. Então eu fiz 20 pessoas irem para Itaquera no salão de festas do meu condomínio para eu dar um curso, cobrando R$ 40. Foi tipo o de algo, né? E aí, hoje, anos depois, a gente está com 35 mil alunos. Os nossos últimos cursos foram com mais de 130 pessoas, com ticket alto, e tudo isso devo pela pagar, segundo pelo brilho nos olhos. Igual você brilha falando do seu projeto aqui, eu também brilho falando do nosso. E as coisas foram evoluindo, crescendo, atendendo empresas. Aí o ano retrasado, antes da pandemia, eu fui para o Rio de Janeiro, fui convidado a ir para lá, liderar um time digital para uma empresa de seguros.
cheguei lá, fiz minha parte, e eu sinto que eu faço minha parte, eu preciso sair, sabe? Eu cheguei lá, resolvi o problema que tinha lá, gerei estatísticas, modéstia à parte, incríveis, e aí eu falei, meu, quero ficar aqui no Rio, quero aproveitar, mas quero sair da empresa, quero voltar a empreender. E quando eu saí da empresa, que eu tomei essa decisão, a pandemia começou. Então eu fiquei 1 ano no Rio sabático. E agora eu vim para São José dos Campos, que é onde eu estou morando, onde a gente começou a estruturar a nossa empresa, porque eu diminui um pouco a quantidade de cursos para começar a aplicar aquilo que eu antes. Então a gente está aí há mais ou menos, a gente está no mês 4, a gente está há 5 meses aqui em São José dos Campos e tem focado mais nessa captação de clientes. Então hoje a gente vive muito disso, de educação, de marketing, de campanha eleitoral, que a gente já fez bastante, mas tudo pensando em o que me deixa bem, vamos dizer assim, né? Eu entendo que ter novos clientes, ter novos projetos é muito bom, mas esse investimento está valendo a pena para o cliente ou para mim? Então, a gente sempre pensa isso em todos os trabalhos. A gente define o ICP, né? Que é o perfil de cliente ideal. Quem é o perfil de cliente ideal que me deixa satisfeito? Então, é isso que a gente tem feito hoje, tanto com a nossa empresa quanto com nossos clientes, buscado trabalhos e alternativas que nos deixem felizes, em paz, tranquilos, que eu acorde segunda-feira disposto a trabalhar. Agora, por exemplo, estou falando com você e meu time está todo trabalhando lá incansavelmente, com muita vontade, e todo mundo sorrindo. Sexta-feira a gente contratou uma pessoa nova para o nosso time que é melhor amiga de uma que trabalha. E quando ela veio falar, falou, eu preciso trabalhar com vocês, porque eu já sei tudo de vocês, porque o Renato, né, o Renato conta tudo. Então, isso me feliz, porque mostrou que, aos poucos, a gente consegue caminhar para um ambiente agradável para todo mundo trabalhar. Essa é a minha história, meu amigo. Muito bom, Vitor. Eu acho que algumas coisas que você foi falando aí, fui também trazendo esse paralelo com a minha história, né? Então, lá no começo, também, dentro da graduação, na verdade, morava no interior de Rondônia, na região norte. Então, lá na minha cidade não tinha muitos cursos de graduação, né? Eram 4 e eram cursos, né, na Universidade Federal. E aí, como eu não tinha condições na época, fui escolher o curso que tinha, que mais se encaixava comigo, que era engenharia, e eu fiz engenharia de produção. E aí foi um curso que eu entrei exatamente sem saber se era o que eu queria seguir, né? Queria fazer engenharia civil, mas não tinha na época. E acabei, né, ingressando e fazendo o curso, acabei gostando bastante, mas foi no final da graduação que eu encontrei também o marketing digital como ferramenta de trabalho e falei, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero crescer nessa área e comecei a desenvolver um evento online, né, de engenharia de produção, que foi o CONEP, o Congresso Online de Engenharia de Produção. Muito do que você falou, né? Eu, finalizando a graduação, eu não me via trabalhando numa indústria, eu não me via trabalhando numa empresa formal, e eu queria, né, empreender. E aí, como você falou, eu arrisquei, né, de não tomar a decisão de ir para o caminho tradicional e sim empreender através desse evento online que eu fiz. E foi por meio dele que as coisas começaram a acontecer, né? Tive meu primeiro resultado bacana, comecei a participar de eventos da área. Mas foi então que um desses eventos eu conheci um dos meus atuais sócios hoje, né? Que ele foi um dos palestrantes do meu evento, ele já tinha startup, já tinha empresas, e ele veio com uma ideia, né? Por que não, né? Você já faz um grande evento online sozinho, por que não a gente tentar unir forças ali? Eu tenho um amigo que é programador, e a gente unir forças e conseguir criar um negócio, né? Uma plataforma de eventos. E foi desde então que surgiu, né, a Congress-me, né? Hoje também é um projeto de educação, né? Uma empresa focada em eventos online. E muito dessa necessidade da gente crescer, de compartilhar conhecimento com as pessoas através de eventos científicos, né? Nossos eventos são focados na área científica. E eu fui conhecer meus sócios presencialmente depois de 6 meses, né, de empresa. Assim. Foi tudo feito online, que a gente veio se conhecer em Macaé, no Rio de Janeiro, que é onde eu estou morando hoje, né, interior aqui do Rio. E desde então a gente desenvolveu essa empresa que acabou, né, por conta da pandemia, eventos presenciais sendo cancelados, a gente acabou crescendo muito. E aí hoje a gente está com 42 pessoas também e muito do que você falou, né? Por isso que eu acho que eu concordo muito com o que você falou, a questão de criar um ambiente propício, né, para as pessoas trabalharem, para que elas, né, se sintam felizes trabalhando aqui dentro da empresa e consigam cada vez mais levar o nosso impacto, a nossa missão, que é levar conhecimento de qualidade para as pessoas que não têm condição.
né, para uma coisa bem legal que a gente acabou impactando. A gente fez um sorteio de um tablet. E por muita felicidade, a pessoa que ganhou, ela morava no interior de uma cidade do Nordeste, onde ela não tinha acesso a nada, e ela só tinha um celular, onde ela tinha que ir num tal lugar para conseguir internet, assistir nossos eventos, que a maioria são gratuitos, né? Então ela conseguia, e ela ganhou esse tablet, ficou muito feliz, porque agora ela tinha um material para que ela pudesse continuar estudando, continuar crescendo. Então são coisas assim que impactam a gente, né? Que faz a gente, né, continuar, a gente insistir no que a gente está fazendo. E vai muito do que você falou. Eu também acredito que você tendo, né, esse brilho nos olhos pelo aquilo que você faz, acreditando, você consegue, né, seguir um caminho bacana, né, para tanto empreender, ou, enfim, trabalhar numa empresa. Com certeza, cara. Esse brilho nos olhos, ele é fundamental para tudo. Ontem eu dei uma live, fazia tempo que eu não apareço nas câmeras, cara. Eu fiquei esses meses todos aí, falei, não vou aparecer para câmera de jeito nenhum. E aí você me convidou e eu já tive outra live assim em cima. Então ontem eu fiz uma, hoje eu fiz com você. Decidi que eu vou voltar a reativar o meu LinkedIn. Aí a pessoa fala, pô, profissional de marketing que não usa o LinkedIn. É que a nossa vida fica tão corrida, numas épocas que a gente fala, poxa, eu não gosto de fazer mal feito as coisas. Então, se for para fazer, eu quero me dedicar, ter uma consistência e tal. E ontem a gente tava fazendo essa live e tudo mais. E ontem, sei lá, me inspirei ali, comecei a falar com a galera. E eu falei assim, no meio da live, assim, eu vou conseguir um cliente dessa live. Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu vou conseguir um cliente nessa live. Tinha, sei lá, 60 pessoas me assistindo no Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. E aí eu tava fazendo a live pelo perfil dele, só eu, sozinho, com acesso, respondendo a galera lá. E eu falei que eu ia conseguir no começo da live. E como eu trabalho também muito com vendas, eu falei, quer saber, eu vou mostrar o quanto eu gosto do que eu faço. E aí eu comecei a falar, a live durou 1 hora e eu, cara, sentei o pau na live. Assim, eu terminei a live e eu falava, pessoal, eu tô suando aqui, ó, de tanto conversar com vocês. Eu mostrei para eles, eu tava mesmo, tava elétrico, enérgico, sabe? Fazia tempo que eu não dava aula também. E eu falei para ele assim, isso é tesão, isso é prazer em fazer as coisas. Então, se eu estou falando, eu falo, pessoal, que a agência de marketing em geral evita prometer resultado, né? Mas eu falei, eu prometo o resultado porque eu sei do meu potencial. Eu sei muito bem do que eu faço. O que aconteceu? Não deu outra. A live terminou, o cara chamou e falou, olha, eu acho que eu sou esse cara e tal. Fiz a reunião com ele agora há pouco e depois de falar com você eu tenho mais uma e depois eu vou falar com ele. Por quê? Porque eu falei com amor e com propriedade, sabe? E isso tudo aconteceu porque em um momento da minha vida eu decidi que eu queria fazer mais por mim, mais pelo meu projeto e eu queria, já que eu não encontro nos lugares aquilo que me faz sentir pertencido, eu ia desenvolver. Então, com muito amor, muito carinho, muito suor, porque agora é bonito ver na câmera, né? Ouvir a gente falando, mas por fora disso tem muito esforço, muito choro e muito suor. Mas que faz total diferença na hora do negócio. É evidente quando a gente se esforça e quando a gente soa mesmo para fazer algo acontecer. Porque o brilho é diferente quando você chega no cliente, faz toda a diferença. Exato, e acho que você falou uma coisa que é fundamental, né? Eu também, né, desde do começo ali da pandemia do ano passado, que a empresa cresceu, né? A gente saiu de 4 para 40 pessoas, né? Então foi realmente uma revolução para nós, né? Que não estávamos acostumados a trabalhar com tanta gente. Então foi um desafio muito grande e aquilo que você falou. A gente se propôs a fazer uma coisa bem feita, então realmente é a questão do foco, né? Você tem que, às vezes, dizer não para várias coisas para conseguir focar naquilo, fazer bem feito, né? E colher esse aprendizado para que você possa crescer. Então, acho que esse também, né, é um caminho legal, né? Ainda mais hoje na internet, né? Eu acho que são muitas oportunidades, N possibilidades, e se você não realmente decidir o que você quer, focar naquilo, entender, né, que tem um processo, como você falou, né? Que às vezes na câmera que só vê, né, o sucesso e tudo, mas não vê que teve um grande, né, trabalho por trás, eu também acho que esse é o caminho. E Vitor, então você está com empresa aí, está com uma estrutura legal, com pessoas trabalhando com você. O que você espera hoje, né, de continuar crescendo nesse projeto? Você espera, né, fazer outra coisa? Como é que tá os seus planos? Vou contar uma historinha para que as pessoas. Eu penso muito, eu tento muito desenvolver meu lado da empatia.
Eu me esforço muito para me colocar no lugar das outras pessoas. Então, se eu estivesse ouvindo esse podcast, eu ia gostar de saber qual foi o processo, né? Não só sonhos. Eu falo isso porque às vezes eu vou dar aula e sempre tem outros palestrantes de marketing, alguma coisa assim, né? Aí os palestrantes vêm com case da Coca-Cola, vêm com anúncio da Coca-Cola, com anúncio do Google. Eu fico, porra, eu não tenho dinheiro para investir o que a Coca-Cola investe. E qual é a minha realidade? O que, que você tem para falar sobre a minha realidade? Então, eu tento o máximo aproximar isso. Bom, eu comecei como MEI, como todo mundo, né? Tipo, começa MEI, começa a prestar um serviço aqui, um serviço ali. Eu já vim do know-how da Greek Cursos, então a coisa mudou já durante a Greek Cursos, a gente deu aula para muita gente, deu consultoria, mas nessa pandemia eu literalmente parei. Eu não quis mais dar aula, porque eu estava cansado de aula. Eu me canso às vezes das coisas. De 2 em 2 anos eu me canso de algo. Então eu me cansei de dar aula. Eu falei, quer saber? Eu não vou dar aula até eu sentir essa energia que eu estou tendo agora, era a energia que eu dava aula. E eu estava sem ela, estou recuperando. Vou dizer que eu estou num processo aqui. Você tá colaborando para isso. Mas aí o que aconteceu? Eu percebi que eu queria, ao invés de só ficar dando as consultorias, eu ia me juntei com a minha sócia, que é minha esposa também, me juntei, ela é muito organizada e eu sou muito criativo no sentido de captar cliente, conversar com as pessoas. É, minha, minhas tias falam que criança é muito dada, né? Quando a criança vai com todo mundo, conversa com todo mundo, eu sou esse cara. Eu não era assim pequeno, mas hoje eu sou. Porque todo mundo é um contato e eu gosto disso, eu aprendo muito, né? Então eu peguei, juntei com ela e falei, vamos começar a trabalhar, eu tenho muito cliente, né? Como eu conheço muita gente, acaba aparecendo sempre gente. E aí a gente começou a fazer o trabalho, atende um cliente aqui, atende um ali, faz uma coisa ali. A gente trabalha bastante com realidade aumentada aqui também, filtro para Instagram, coisas do tipo. Então a gente começou a fazer muito isso, o filtro do Instagram deu uma bombada ano passado. Modéstia à parte, a gente colaborou muito para que isso acontecesse. A gente fez um bom marketing, fez bastante dinheiro também, que é importante. Mas a gente começou a atender alguns clientes e a coisa foi indo, contratamos um designer, contrata um aqui, um ali, mas chegou um momento que, na minha opinião, é o melhor que a gente está vivendo, que nós começamos a escolher clientes também. Então a gente começa naquele processo de ir manda, né? Mas eu só tenho R$ 200 para pagar. Melhor 200 na minha mão do que na mão do outro. Então a gente começou assim, não com 200, obviamente, mas começou nesse jeito, assim, se adaptando. E aí a gente percebeu que nesse momento a gente podia melhorar o nosso processo. Então, ao invés de hoje a gente ficar ofertando só serviços pontuais, eu ofereço uma experiência para o meu cliente. É a experiência de ter uma empresa de marketing com ele. Então, ele não paga. Hoje eu estava falando com outro cliente que disse assim: pô, eu pedi uma alteração para a agência de marketing para alterar o vídeo que está no meu site e a agência cobrou R$ 200 para alterar o vídeo do site, entendeu? Que é tipo entrar e alterar. Pô, eu pedi um banner, eles me cobraram R$ 700 para fazer um banner, tipo, coisa que não era banner, na verdade, era adaptar o site para LGPD, que era só botar o plugin lá, especificamente nesse caso. E eu fiquei pensando, tipo, poxa, que chato, toda hora que você precisa de algo, você tem que abrir a carteira e soltar o dinheiro. Não estou dizendo que não vale a pena o valor pago. É só que às vezes é mais fácil você pagar um valor que te deixa confortável. Então, o que a gente começou a atrair clientes, os últimos. Da semana passada para cá, a gente fechou 4 novos clientes. Os 4 eu fechei neste modelo de vamos combinar um valor, um FII mensal, e dentro desse valor eu vou fazer o que você precisa para aumentar o seu faturamento. Então, esse pitch deu muito certo, deixo como dica aí para você. Deixo como dica, é um pitch muito bom. Eu conversei com as pessoas e falei, cara, você precisa de site, precisa de A, B, C, D, E, beleza. Mas, além disso, você precisa de alguém que te abrace, que confie, que acredite. E eu estou investindo o meu tempo, que é muito precioso, para me dedicar a você. Que eu podia estar dando aula, podia estar fazendo fórmulas aí para ganhar milhões de reais, mas eu estou aqui porque eu tenho um propósito muito mais claro. O dinheiro vem, naturalmente, né? Depois de um certo estágio, vamos dizer assim, o dinheiro vem. No começo é muito difícil o dinheiro vir, mas depois que ele começa a fluir, a coisa muda de patamar. E todo mundo vai chegar numa hora dessa. Do mesmo jeito que ele vem, o dinheiro vai. Mas se você sabe movimentar ele direitinho, a coisa começa a fluir, você começa a priorizar. Então, no nosso caso, a minha sócia aqui, ela estava fazendo uma parte de redação e estava super sobrecarregando ela. E a parte que é o brilho dela, ela não estava conseguindo fazer. Por quê? Porque trabalho acumula. Então entrou 4 novos clientes. Não posso trabalhar com a minha base. Não posso trabalhar só com o time que eu tenho. Preciso achar mais gente.
Então, na minha visão, essa está sendo uma das partes mais gostosas assim deste processo, que eu já contratei para outras empresas, mas para mim agora, no meu CNPJ, a gente começou a contratar. Então, contratou uma super redatora, deu liberdade para ela investir em outros negócios, outros projetos, e todo mundo está caminhando bem. Ontem foi o primeiro dia dela, segunda-feira. Eu coloquei o nosso designer, nosso diretor de arte, para explicar para ela. Então, ele fez o onboard dela inteirinho, o que é a Greek, como funciona. Então, isso foi um momento que me deixou muito feliz de eu ver um outro colaborador explicando para a nova colaboradora as premissas da empresa e falando com o mesmo prazer que eu estou falando com você. Então a gente se esforça muito aqui dentro, muito, para começar a ter uma cultura desde o começo. Uma cultura de processo, de harmonia, de conversa, de feedback, profissionais que são urgência ou profissionais que são, né, empreendedores, vamos dizer assim, essas pessoas elas não têm um chefe, não têm um líder. E parece que não, mas ter um líder é muito importante. Porque a pessoa chega ali, ó, com a informação pronta do que você tem que fazer, ou te direcionar, ó, tem que fazer anúncio de tal coisa. Um empreendedor, ele não tem isso, ele tem que, cara, achar a resposta, ou conversar com alguém. E eu sei disso, e é difícil. Só que o que eu tenho feito muito? Eu tenho me inspirado muito em várias pessoas, mas eu me esforço para encontrar pessoas que são muito habilidosas e que já têm uma personalidade de ter autonomia dentro de um processo. Porque toda vez a gente pensa assim, feedback, o dono dá feedback no funcionário. Já se foi um dia assim. Hoje em dia a gente tem os nossos 5 minutos sem perder a amizade, que vamos ali, conversa, e tipo, às vezes é besteira. Tem vezes que eu fico bravo com alguém do time à toa. Eu fico puto depois comigo porque eu fiquei bravo à toa. Então eu falo, e aí, vamos conversar? Vamos? A, B, C, D, E. Aí a pessoa fala, mas Vi, não é isso. É aqui, ó, esse caminho aqui, ó, que você tava pensando pro lado errado. E eu fico, putz, realmente. Então, essa aproximação nossa tem evitado a gente cometer erros, que é importante, mas tem deixado o nosso clima agradável. E é a parte que eu mais gosto. Porque a gente começa a trabalhar sem parecer que está trabalhando. Todo mundo acorda, 9h15 da manhã dele, todo mundo bonitinho. Ótimo, não participou, não participou. Eu precisei sair, saiu. Tem trabalho, cada um com a sua responsabilidade. E isso deixa o clima tão bom que o time produz mais. E produz muito melhor. Então, às vezes, eu tô ajudando o time aqui, meu time aparece e fala, Vi, vai lá pro comercial, vai lá cuidar das suas coisas, aqui a gente cuida, sabe? Então, esse tá sendo até já aproveitando, tá sendo um grande desafio para mim, como empreendedor que tá montando o time, que é delegar funções. E não é delegar só, é confiar. Então, confiar que aquele cliente, por exemplo, a gente tá fazendo uma ação com um cliente bem grande, não posso dar nome, não sei nem se eu posso dar nome, mas a gente está fazendo um cliente bem grande e é uma ação de remarketing específica. A gente foi contratado para fazer performance. Esse cliente é aquele tipo de cliente que eu ia ficar em cima. Tipo, meu Deus, o que está fazendo? Está instalando a tag? E eu não tô. Eu sei que está rolando no cliente, mas eu não tô em cima. Por quê? Porque eu estou me esforçando para aprender a delegar a função. Mas eu acho que antes de delegar é confiar que as pessoas que estão do seu lado são capazes de fazer isso. Esse está sendo o meu grande desafio no momento. Cara, não, e esse acabou sendo o meu também, né? Como você falou, nesse processo de delegar, poxa, é muito complicado, né? Você está acostumado a fazer do seu jeito, e aí você acha que o seu jeito é o melhor, e aí acaba sendo, né, mais complicado fazer isso. Então é um processo hoje, né? Hoje só na equipe de marketing está com 12 pessoas, então realmente é uma estrutura que não dá para acompanhar todo mundo, não dá para ficar em cima de tudo, e você tem que confiar, né, na que as pessoas estão fazendo, que elas estão entregando. Acima de tudo, né, você tem que saber contratar bem, né, contratar pessoas que tenham os mesmos valores, que tenham, como você falou, essa confiança, essa autonomia para desempenhar as atividades. Então, acho que isso é fundamental, né, para o crescimento de uma empresa, para o crescimento de um negócio. E como você falou, né, tentar trazer e mostrar que esse lado de trabalhar, né, na empresa pode ser um momento mais prazeroso, né, não precisa ser uma coisa engessada. Eu acho que outro ponto bem relevante que você colocou, que isso serve para todo mundo, é saber lidar com pessoas, como você falou, a empatia, às vezes entender e sem julgamento, né?
Porque às vezes a gente, como você falou, vai com julgamento e às vezes o cara não era nem isso que ele estava falando, né? Era outra coisa e você acaba chateando ou fica bravo por uma coisa sem sentido. Ixi, várias vezes eu já fiz isso e hoje eu tento não entrar nessa armadilha justamente porque você fica chateado, você pode acabar descontando a pessoa uma coisa que ela nem fez ou nem era, né, esse o intuito. Então acho que... Só complementando, a gente trabalha muito com desenvolvimento pessoal, né? E a minha esposa, ela tem um projeto que está para lançar aí, chama Gurulândia, é um projeto todo de esoterismo. Ela tira cartas de tarô. O outro rapaz que trabalha com a gente, o Renato, também. A menina que entrou sexta-feira também. A gente pegou um outro cliente que é relacionado a Ubanda agora para atender também. E aí, esse grupo de galeras que são mais sensitivas, assim, eles têm literalmente uma sensibilidade, cara, que é absurda. Eu tenho um cliente que é meu vizinho aqui. O cara que me apresentou esse apartamento que eu tô é meu vizinho também, no corretor. E eu comecei a ser meio que sócio dele num projeto. E aí, um certo dia, eu não quis encontrar ele, porque ele tinha saído com os amigos, e tá a pandemia e tal, né, por causa da máscara. E eu peguei e falei para ele, pô, brother, não vai rolar. Deu uns 20 minutos, eu falei com a minha esposa, ela falou... Ela nem tinha visto nada, ela falou, eu acho... Ele é... Que signo que é ele mesmo? Ele é leonino. Leonino, ela falou, eu acho que ele não vai gostar da forma que você se posicionou com ele. E eu olhei pra cara dela com uma cara de brincadeira, né? Que você vai relacionar uma coisa a outra. Mas como ela falou. Fui lá e chamei ele e falei, ô, meu amigo, é por causa da pandemia, nananã. Aí ele, que bom, maravilha, tá tranquilo. Então, tipo, ele tinha ficado boladão comigo por besteira, sabe? Então, isso tem me ensinado muito, e eu tenho aprendido muito na Greek também, que isso não precisa ser assim. Então, a gente tenta levar o clima muito mais leve, porque cada pessoa está no momento, sabe? Desde conversa, de pensamento, está se sentindo hoje. Então, eu tenho me esforçado muito. Hoje é o meu maior desafio, além do crescimento da empresa, né? Tem toda aquela coisa, mas o meu maior desafio está sendo eu, que acreditei ser uma pessoa que trabalha muito com empatia, eu estou deixando passar coisas porque o time está aumentando. Muita gente fala assim, meu Deus, né? Que difícil. Mas é uma dor tão boa dentro do meu negócio de se resolver. A dor de você aprender a conversar e melhorar a gestão do seu time. Quantas não os outros, mas quantas pessoas têm a oportunidade de fazer isso com o próprio time? Você sabe muito bem como é que é. Eu até queria saber de você aí como que como foi sair disso para 50 pessoas, porque eu tô falando aqui de 5, de 10, a gente já falando aí de 50. Como é que é? Conta para mim. Cara, então, foi uma coisa assim muito complicada assim, no começo a gente precisou crescer muito, a gente acabou recebendo investimento que justificou esse crescimento, né, de 4 aí para 45 pessoas. E a gente teve uma grande dificuldade no começo que foi realmente estruturar a empresa ao mesmo tempo que a cultura tinha que ser desenvolvida, as coisas tinham que ser entregues, o volume de atividades aumentava. Então, nosso grande desafio foi que crescer tão rápido foi ruim ao ponto da gente não conseguir ter processos bem definidos e principalmente uma comunicação clara. Então você imagina sair de poucas pessoas para vários setores dentro da empresa, onde cada setor aquilo que você falou, cada setor é responsável por uma parte do processo, do projeto, e tudo isso, se alguma coisa não sai certo, estraga. E 90% dos maiores problemas que a gente tem é o quê? Eu pensei que fazia assim e você pensou que fazia de outro jeito. E aí, da mesma coisa. E aí fica aquela via que ninguém sabe onde aconteceu o problema. Então, hoje, isso é que a gente está tentando arrumar. Ter esses processos muito mais definidos e claro, que é um ponto que é extremamente importante para não gerar atrito, conflito, estresse no time. Então, isso hoje é uma coisa que a gente acabou pecando pela velocidade. Então, até uma dica que eu dou para quem está começando, consegue começar devagar, estrutura essa base muito bem feita, porque quando você tiver com mais 20, 30, 100 pessoas, você consegue fazer de uma forma mais natural, mais fluida, né? E não passa tanta dificuldade nesse processo. E eu imagino que quando você estava em 4 pessoas, você não se preocupava com processos. Nada, 4 pessoas, eu falo com você, ok, é assim, vamos, eu faço minha parte, você faz a sua, beleza. Agora com 40, se não ficar bem escrito, bem definido, alguma coisa vai dar errado. Usam alguma metodologia ágil aí para o processo? Como é que você... Hoje, a gente...
que acontece? Hoje a gente trabalha com congressos, especificamente. Então, cada congresso é um projeto onde a gente trabalha ele do começo ao fim, né? A gente usa basicamente uma plataforma Trello para fazer essa gestão desse projeto todo, e aí cada time tem a sua gestão interna. Então, por exemplo, no marketing a gente trabalha por squads utilizando a metodologia Scrum. Comercial, que é outro tipo, eles acabam utilizando outra ferramenta, outro método. Mas no final a gente tem uma metodologia central, que é baseada nessa gestão de projetos, né, por tempo mesmo, e aí a gente, né, para cada equipe interagir nesse projeto central. Mas cada equipe também tem a liberdade de utilizar a ferramenta que mais se adequa, né, para conseguir desenvolver sua atividade específica, né, dentro da sua área. Cara, quem não conhece o Scrum, aconselho, a gente usa aqui também, a gente usa o Asana para fazer o trabalho, porque eu consigo criar mais sementes, eu consigo criar mais subtarefas, então para mim funciona bem. A gente trabalha com sprint aqui de uma semana, de 15 dias. Quem não conhece, deixa a dica aí, que é o Scrum, como fazer o dobro na metade do tempo. Tem um livro, né? Muito bom esse livro. Startup Enxuta é muito bom também, eu gosto muito dele. Mas esse do Scrum é muito bom. Deixa a dica aí para quem quiser. Ótimo Bacana, papo, tô Victor. gostando. Queria ficar mais Tá umas ótimo. 2 horas aqui. Quem sabe a gente faz outros episódios depois também, não tem problema. Mas então, Vitor, para a gente já chegar aqui ao final do nosso bate-papo, né, a ideia desse podcast, né, por que Clutch Podcast, né, a ideia de que hoje um dos meus esportes, né, na verdade meu esporte favorito, aquilo que eu amo fazer nas minhas horas vagas como hobby é jogar basquete. E é através do basquete, então, que veio nesse termo clutch, onde clutch é um jogador, onde ele, nos minutos, segundos finais de um jogo, ele consegue decidir a partida, fazendo o arremesso final e ganhando. E mesmo, né, que a jogada tenha sido desenhada para ele, ele tem toda essa bagagem de treino que ele já teve previamente, e ele, ainda assim, né, na hora da partida, ele tem que decidir com o coração dele, com a intuição dele, para fazer o arremesso final naquele momento que ele julga ser o necessário, ele consegue ganhar a partida, isso várias e várias vezes. Então a minha pergunta para você final é: qual foi o seu momento clutch? Qual foi aquele momento mais difícil que você teve que usar da sua intuição, do seu coração para seguir um caminho, né, para tomar uma decisão muito difícil né, abandonar todo um outro caminho? Claro que a gente tem vários momentos desses na nossa vida, mas eu queria que você citasse um para você que foi importante. Olha, eu vou dizer que eu sou tipo o Jordan, faz vários desses. E eu falo assim, e eu tô falando sério, porque eu sou apaixonado pela carreira que eu fiz. Eu não trocaria nada, porque aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E eu me esforço muito, muito mesmo. Todo dia eu acordo de manhã e durmo e faço as coisas e ajo e penso e aplico tudo isso porque eu acredito que eu sou o melhor sim. A gente vê os grandes, os melhores aí, eles também pensam assim, porque a gente pode ser. Vai tudo da nossa perspectiva. Se eu acordar derrotado, eu vou ser um derrotado. Se eu acordar animado, se eu acordar com energia, eu vou transmitir aquilo. Então isso para mim é muito importante. Se eu tivesse um momento específico, eu não diria talvez um momento, mas eu diria algumas vezes que aconteceram isso, que foram as vezes que eu me mudei. Todas as vezes que eu tive que mudar de casa. Isso aconteceu de São Paulo para Brusque, que eu morei em Santa Catarina, São Paulo para o Rio e agora aqui em São José. E eu digo isso porque esses foram os momentos que eu tive que realmente decidir o que eu queria fazer. Se eu queria sair, no meu caso, né, sair de um projeto empreendedor para ir para o Rio de Janeiro trabalhar numa multinacional liderando um time de inovação digital. Tipo, era um desafio muito grande. E é um desafio que às vezes a gente fica até com medo de aceitar. E foram nesses desafios que foram os maiores, porque uma coisa é você entrar no trabalho, desistir, voltar para tua casa, tá tudo bem. Outra coisa é você pegar a sua casa inteira e ir para essa cidade e voltar e voltar. Então, o processo é mais diferente, né? Vamos dizer assim. Mas esses foram os momentos que mais me fizeram ter que tomar essa decisão sozinho. Números são muito bons, estatísticas, conselho de pessoas do lado, mas no fim é a nossa vida, né? Então esses foram os momentos mais chaves, assim, porque isso me fez ter que tomar uma decisão de como é que eu queria agir, se eu ia querer ser um profissional mediano ou se eu queria assumir coisas e fazer diferente.
Então isso fez muita diferença para mim, foram os momentos principais. Eu acho que esse é um momento de mudança, né? A maior mudança é uma mudança dessa. Eu compartilho também disso, né? Saí do interior de Rondônia, abandonei tudo para lá para começar a minha startup aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. Então viemos eu e minha esposa, né? Vendemos tudo que a gente tinha lá e realmente é uma transformação. Pô, eu cresci demais, né? Em 2 anos que eu tô aqui, do que se eu tivesse continuado lá, mesmo tocando esse mesmo projeto. É aquilo que você falou, a intenção que você coloca. Parece que você realmente está disposto a fazer tudo, inclusive, né, essa grande mudança. Então, poxa, eu acho que realmente isso é uma coisa que transforma, né, essa mudança. E aí, claro que depois disso você já fica muito melhor para você conseguir realizar N mudanças sem precisar se mudar, né, e não ser mais drástico com relação a isso a todo momento, né? Né, meu amigo? Porque eu tenho certeza que a empresa, vocês entrarem numa rodada de investimento, eu receber dinheiro e precisar ir para a Europa para abrir o projeto lá, você vai, mas vai ser mais Qualquer um hora. momento desse. Parece Exato. que cada dia que passa a gente amadurece mais, mas o lançamento fica no último milésimo. Assim, parece que cada vez é um milésimo a menos, né? Mas é isso que me deixa feliz. Eu fico o ser humano em si, ele conquista alguma coisa, acontece alguma coisa, ele já está ansioso pela próxima, né? Só que dentro desses trabalhos, eu tenho me esforçado muito, que é dar tempo ao tempo. Tem um filme, tem um documentário na Netflix muito bom que chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Esse documentário é maravilhoso e ele Assistir. fala muito sobre isso também. Isso reflete quanto tempo o tempo tem para mim. Então eu percebi que o agora é muito importante. Então eu me dou. Eu tô aqui com você, eu não tô fazendo. Tem gente que fica aqui, fica no computador, faz isso, faz aquilo. Eu não tô fazendo nada além de olhar para você. Eu tenho uma reunião agora, eu não vou fazer nada além de cliente, porque eu estou vivendo pleno. E é isso que tem feito a minha carreira, os meus sonhos, meu time, porque eu quero que todo mundo cresça também, possa viver todo dia feliz, um dia após o outro, com oportunidades atrás da outra. A gente está conversando aqui, o time está empolgadão, estão aqui no WhatsApp atendendo cliente de novo e a coisa está acontecendo, então é muito satisfatório saber que a gente chegou num momento que as coisas começam a fluir sem a gente estar tão presente, mas também que elas fluam de uma forma consistente com características de coisas que a gente acredita. Então é a parte mais importante. Fantástico, Vitor. Né? O nosso bate-papo tá incrível, né? Já fica o convite para a gente fazer outros episódios. Gostei demais do nosso bate-papo. Acho que a gente tem muito em comum, né, com essas questões de empreender, de ter vontade no que faz. Eu acho que a ideia é essa, né? Compartilhar tudo isso com o pessoal. Né? E para a gente já chegar aqui na reta final, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Queria também que você deixasse aí suas redes sociais para quem quiser te seguir, para quem quiser acompanhar também o seu trabalho, da sua agência. E aí fica minha gratidão pela sua participação. Poxa, Gui, muito obrigado pelo convite. Eu novamente sou o Victor Limberopoulos, tenho bastante experiência na área de marketing e eu prometo que se você tem uma empresa e precisa de uma agência boa de marketing, melhorar a tua agência ou começar a fazer um trabalho efetivo, eu tenho certeza que eu posso colaborar com vocês e eu me comprometo com resultados porque a gente acredita muito no que faz. A Greek é greeky.co só, é o nosso site. Greek é porque eu tenho meu sobrenome, Limberopoulos, sou da Grécia, né? Minha família veio de lá. E a Greek, a última letra ali, que parece o Y, que é o Gama, na verdade, elas são as 3 pontas que a gente tem da empresa, né? Que é tecnologia, comunicação e empreendedorismo. Então, são 3 vertentes que a gente trabalha e se esforça muito para poder ajudar os clientes. Se quiserem me seguir aí, é Victor Limber, Lymbr, e eu vou ter o maior prazer de todo o coração de conversar com vocês, bater um papo. O mínimo que pode acontecer é uma consultoria boa e de graça para a gente conversar. Valeu, gente, pela participação. E se gostarem, comenta aí, avisa o Guilherme para ele me convidar mais uma vez para a gente bater outro papo. Muito obrigado. Exato. Exato. Valeu, Vitor, e valeu a todos aí que estão nos ouvindo e até um próximo episódio.